Zero partir, filho meu, minha bênção será sobre ti. Bom dia! Uma nova história, Deus tem. Bom dia, Rita! Tudo bem, minha linda? Novo tempo, Deixa eu ver quem mais está aí. pra mim, tudo aquilo que perdido foi. Bora chamar essas pessoas lindas para ouvir essa história hoje. Hoje é um dia maravilhoso, onde nós teremos grandes novidades e superações. Bom dia, Suzy! Bom dia, Michele! Bom dia, mamãe! Tudo bem com vocês? Já vão entrando aí, convidando as pessoas, que a minha convidada maravilhosa já está aqui. E eu sei que nós temos hoje pérolas que nós não podemos perder dessa querida. Rita, já me manda o convite, tá? Vai mandando avião aí, todo mundo, para cada um dos seus amigos, pelo menos 7 pessoas. E se você já quiser entrar, Rita, já é só clicar aí no convitinho que eu vou te aceitar, tá? Não tô conseguindo ver aqui se você já me mandou. Achei você. Vamos ver se dá certo. Olá, olá. Bom dia, minha querida. Bom dia. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Maravilhoso. Mais um dia. Mais um dia, graças a Deus. Você consegue me ouvir bem? Porque hoje nós estamos com a reforma aqui em cima, que essa semana praticamente toda, né? Mas vocês aí, gente, me sinaliza, tá? Se vocês estiverem ouvindo bem. Apesar de que o foco principal aqui vai ser ouvir a Rita, que hoje essa mulher linda vai estar nos contando sobre a história dela. Eu vou colocar aqui, Rita, só o nome aqui, tá? Ok. Conte sua história. Gente, enquanto isso, já vão entrando aí, convidando mais gente, hein? Tenho certeza que será muito bom hoje para a gente poder crescer muito com essa mulher maravilhosa. Obrigada pelo feedback, Geise. A Geise disse que está nos ouvindo bem. Então tá ótimo. Já vou tirar o som. Eu também estava a enviar com o aviãozinho. Ah, então tá. Já está convidando aí, né, seus seguidores? Sim, também, para participarem. Gente, então, né, para quem não conhece, tá entrando aí hoje novos, né? Tem alguns rostinhos aí que eu sei que são novos por aqui. Eu vou contar um pouquinho de como funciona o quadro Conte a Sua História. Parece que eu tô tão embananada com esse barulho aqui. Foi um quadro que surgiu a partir do momento que eu vi pessoas, né, sendo transformadas através de história de pessoas também. Oi, Andréia. Andréia mesmo foi uma querida que participou aqui, que estreou o nosso quadro. E onde também, gente, eu acredito que pessoas carregam joias muito valiosas dentro de si. Então, há conexões através dessas pessoas, há também inspiração. Então, se você que está aí do outro lado, né, gostar de algo, se sentir impulsionada a estar aqui conosco também, já são mais do que convidados e bem-vindos. Hoje a gente vai ouvir essa querida, né? Na próxima semana nós já temos uma outra convidada, mas já vai me colocando aí no direct, quem quiser participar, que eu já vou ter o prazer de ouvir vocês. Rita, muito bem-vinda, se apresente e fique à vontade para inspirar pessoas, assim como você me inspirou desde o primeiro momento que você
conversou comigo, eu senti uma energia, uma coisa muito boa, né, que veio de você. E eu espero que você aí do outro lado, né, fique aí para você também sentir essa mesma vibração. Muito obrigada, Nayara. É uma honra, é um prazer. Aceitei o convite, fiquei muito honrada. Também gostei muito, nós conhecemos através da internet, não é? Do Instagram, e tem sido muito prazeroso, porque eu também tenho cruzado com pessoas tão maravilhosas, como isto do networking, como isto funciona de facto, e encontramos pessoas que nos inspiram. E é o seu caso, e eu fiquei, sempre que posso também assisto às suas lives, tenho visto histórias incríveis que impactam imenso a vida de todas nós portanto é uma honra estar aqui, fico muito feliz, muito obrigada pelo seu convite, muito obrigada, minha linda. Obrigada também. Pronto, eu chamo-me Rita Peneda, sou filha grudada do nosso Pai Criador, sou esposa, sou mãe, sou empresária, sou empreendedora, ajudo mulheres maduras a encontrarem a sua identidade, a sua verdadeira identidade, através de palestras que dou. E essencialmente sou uma fervorosa, vibrante em Deus e com Deus, e passar isto para as pessoas e perceber o qual sem religiosidade, sem, não importa o que é que cada um é, porque aqui não é o que é que cada um. O que importa é o que é que cada um carrega dentro de si e que encontre e que se descubra. Portanto, é uma caminhada lindíssima, que vale a pena, que já tenho alguma idade, e isso dá-me segurança, não é? Porque deu-me vivência, dá-me vivência, e estou aqui de coração aberto, com toda a vulnerabilidade possível, para me doar a vocês, e assim, Nayara, quero honrar o seu convite que me fez. Fique à vontade, Rita. Fico muito feliz, tá? Por você ter aceitado esse convite, né? Obrigada. Eu conheci a Rita por aqui, como ela mesma falou, a gente conversou um pouco por telefone, mas eu fiquei muito encantada, viu? Uma mulher, assim, que é uma inspiração no sentido, assim, de ter essa vibração, de estar sempre para cima, alegre, apesar das circunstâncias da vida, né? Porque, assim, eu me conecto muito com isso, né, Rita? Com pessoas que são pessoas verdadeiras, são humanos que passam por dificuldades, mas ao mesmo tempo conseguem dar essa virada de chave, né? Que a gente chama de resiliência, de suportar e ainda dar, assim, sentido para a vida de outros. E como você mesmo falou, né, que cuida de mulheres, eu queria que você contasse um pouquinho desse papel, como que funciona, e fica por, assim, por onde você quiser contar, se for pela sua história, mas também pela sua história profissional. Sinta-se livre, tá? Aqui a gente não é de ensaiar, né? As meninas que já fez live comigo aí sabem que é uma coisa assim muito espontânea. Então, sinta-se livre. Não, eu estou aqui para contar, não é o que faço profissionalmente, porque isso hoje não é. Aliás, o que eu faço profissionalmente é o que eu sou. Portanto, é o que me importa. Eu venho aqui contar a minha história, e a minha história começa, uma das minhas histórias, mas uma história que eu acho que pode ajudar alguém, pelo menos, a se sentir tocada. Tem a ver com o abandono. Eu pertenço a uma família, nasci numa família muito abençoada, tenho uma mãe e um pai que ainda estão vivos, são pessoas extraordinárias, mas era uma família numerosa, uma família portuguesa, não é? Como sabes, já perceberam, sou portuguesa, e portanto muito religiosa, enfim, com alguns tabus, com muitas regras. Era uma família com muitas regras, com princípios, mas com muitas regras, que tem que se fazer assim. O não tem era uma coisa interessante que eu desde pequenina, não fazes isto, não fazes aquilo. Muito, não era o fazes, era o não fazes. E isto, para as mamães, que eu também sou mãe, é muito importante quando nós alertamos os nossos filhos. Não é pela negativa, não é não comas isto, é dar outra proposta, come fruta, sei lá, termos um papel pedagógico também, porque começa por aí, não é? Por aquilo que nós dizemos é muito importante para nós crianças. Eu desde pequenina, portanto, ouvia muito o não, era outro padrão, era outra altura, era uma família altamente conservadora, mas da qual foi a melhor família que eu podia ter nascido, porque sem ela eu não estava aqui e não era quem sou. E, portanto, é uma bênção tremenda.
mas passei, de facto, desde pequenina, é de uma família, nós tenho 4 irmãos, e portanto, eu não sendo a mais velha, e, portanto era uma família com alguns padrões mais densos. Contudo, eu sempre fui uma criança, sempre fui uma menina bem disposta, uma menina amorosa, risonha, mas aos poucos fui começando a perceber, eu sentia-me tão desajustada, desde pequenina, lembro-me, porque eu sentia, aquela alegria que eu sentia internamente, depois não era a que eu vivia em minha casa. E a minha casa, sendo a casa, eu tão pequenina, mas eu já tinha, é engraçado porque eu tinha esse tipo de consciência que a casa, porque eu também ouvia isso. E em casa é o nosso quartel-general, é onde nós carregamos baterias, é onde nós nutrimos. E eu sentia na altura, eu não sabia expressar, obviamente, porque era pequenina, mas que havia uma dicotomia, não é? Entre aquilo que se dizia e depois aquilo que se vivia. E, portanto, começou a haver aí alguns desajustes. E era a forma que eu me sentia. Portanto, havia, isto para dizer, portanto, os meus pais eram pessoas muito assim, trabalharam sempre muito trabalhadores, muito fora de casa e, portanto, uma grande ausência em casa, não é? Ou era a babá, ou era, enfim, que não substitui nada, nem ninguém, nem um pai, nem uma mãe, como imaginam e como sabem, não é? A escola não substitui também um pai nem uma mãe. E aquela ambiência, portanto, chegava-se a casa, à noite era quando estávamos, de facto, e estávamos juntos à mesa, mas de quem se falava era do pai, da mãe, tem mais do pai, e portanto, nós éramos completamente anulados enquanto seres, não havia palavra, não havia expressão, estava tudo bem, o pai perguntava, nós dizíamos que estava tudo bem e estava tudo certo. Não tinha um diálogo, né, entre a família, não tinha uma comunicação. Não, isso era muito difícil, era estabelecer. E, portanto, ao longo dos anos fomos criando, nós, como filhos, tínhamos que criar algo de como é que eu me vou sobressair para que olhem para mim. Reparem, a maneira que eu arranjei, porque todos nós temos a necessidade, temos de os nossos pais olharem para nós, seja por que maneira que for. É importantíssimo, desde pequeninos, nós nascemos deles. Independentemente das circunstâncias, eles têm que olhar para nós e nós temos que nos sentir amados e queridos e abraçados, não é? E quando isso falta, cabe à criança inverter o papel. Reparem, nós desde a infância, como é que eu vou fazer para olharem para mim, não é? E eu não me tornei rebelde, não, tornei-me numa menina muito dócil, mas era sempre muito, fazia, eu substituía o papel, né? Aquela mais passiva, que aceitava tudo. Não, espera, aceitava, é verdade, por medo, mas eu era uma fazedora, até lá em casa diziam que eu era o tanque de combate, porque eu fazia tudo, eu substituía o papel da mãe, do irmão mais velho, do mais novo, punha-me no papel, eu fazia a lida da casa, ninguém me pedia, mas eu fazia almoço, eu fazia jantar, mas era para agradar, para dizer, eu estou aqui, olhem para mim, mãe, pai, olhem para mim. E eu fazia isso com agrado, porque eu sempre fui uma menina doce, sempre fui mas, obviamente, mas vamos lá ver. Eu, para chegar a este estado, obviamente que havia uma insatisfação grande dentro de mim, que fique claro, não é? Para ver essa necessidade de eu, aos 6 anos, ter que sentir essa necessidade. Como é que eu vou chamar a atenção? Não pela negação, isto dizia eu, não é? Na minha cabecinha, não tinha a consciência que tenho hoje, não é? Como uma adulta, era uma criança, e o que via, e o meu mundo era os meus pais, que fique claro, o meu mundo era os meus pais, e eu achava que os meus pais eram e são pessoas extremamente importantes na minha vida. Contudo, o que é que eu fiz de mal? Isto era eu lembro-me, nós até entre irmãos falávamos, que sentíamos os piores da rua, os piores do bairro, e não sendo, porque nós até éramos crianças, enfim, até serenas, para o padrão de família que tínhamos, mas de facto havia uma ausência muito grande de diálogo, como a Nayara disse muito bem, de amor, de afeto, daquele colo que precisamos todos, toda a criança precisa. E, portanto, fomos arranjando cada um de nós mecanismos, somos diferentes, todos nós, e é muito interessante. Eu rasguei, foi nessa, enfim, alguma passividade, por exemplo, eu não respondia, eu não, estava tudo bem,
mas dentro de mim havia uma inquietude, mas então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer para olharem para mim. E eu dizia às tantas, meu Deus, mas eu faço tanto e ninguém me valoriza. Reparem, não por estas palavras, mas era o que eu sentia, não é? Desde pequenina. Mas não sou Que é valorizada, gerado apesar uma de... expectativa, né? E também, assim, para a psicologia, o chamar a atenção tem um sentido. As pessoas falam assim, ah, mas está fazendo para chamar a atenção. Mas todo chamar a atenção tem um sentido verdadeiro. Porque, de alguma forma, você está buscando algo que não tem. E quando você excede, nesse caso que você está falando aí, né? Que sempre fazia, e ninguém olhava, de alguma forma, isso também era uma compensação, mas era algo negativo para você. Porque todo excesso também esconde uma outra falta, né? Um vazio que de alguma forma, né, eu estou tentando suprir, mas à medida que eu não sou suprida, né, eu não consigo atrair essa atenção, já começa a questão da expectativa frustrada, que consequentemente vai afetando também a autoestima, né? Isso também é um Muito conjunto bem. de fatores negativos para a nossa visão de nós mesmos, né? É a pessoa achar que não é capaz, que de facto não tem valor. Porque se eu fazia, reparem, uma criança se faz e não, ela fazia com o intuito até de agradar, reparem, eu fazia para agradar, para lá está, para ser notada. Obviamente, havendo uma lacuna, como já expliquei. Mas eu, no fundo, não era, havia tal expectativa gorada que não fazia sentido, mas eu continuava porque eu digo, eu tenho que arranjar um mecanismo. Era um mecanismo, reparem, é um mecanismo de sobrevivência. Então, só de eu estar numa família, eu pertenço à família, e dizer, olhem para mim, não é de ser para mim como para os outros, mas para mim, cada um arranjava o seu mecanismo, eu tinha que fazer isso logo desde pequenino, eu tive que fazer esse mecanismo de sobrevivência com os pais. E, portanto, isso gerou-me em mim houve depois na fase assim, mais da adolescência, alguma revolta no sentido, isto não faz sentido, isto não é vida, porque a vida não pode ser assim. Eu, entretanto, lá está, era uma família que também os outros, reparem que eu comecei a live a dizer o que não lá em casa, era muito, não faças isso, não faças aquilo. Porquê? Porque era em função do outro, não é? O que é que o outro vê nesta família? Nós éramos tidos na família, tenho uma família alargada, do lado do pai, do lado da mãe, são famílias grandes, e quando juntávamos, nós, o núcleo, portanto ali os seis, éramos considerados uma família exemplo. Exemplo, reparem, para fora, estão a ver? Porque aparentemente estava tudo perfeito, o que não estava nada, não é? E portanto, Na verdade, estava tudo debaixo do tapete, né? A gente tem essa completa. mania de pensar que o outro é perfeito, sendo nós também perfeitos, né? Mas a gente projeta isso no outro. E normalmente, quem é taxado como muito certo, não tem direito de errar. Já vive pisando em ovos, é aquela pessoa que está em constante, assim, né? Eu preciso estar sempre fazendo perfeito. Eu preciso sempre mostrar para as pessoas, não isso de forma consciente, claro, né? Mas a nível inconsciente, eu fico sempre alimentando isso nas pessoas, porque se eu pego e correspondo de alguma forma assim, se falar, olha, como é tranquila a Rita, como é amorosa, como é quietinha, como faz tudo bem. E é isso, a gente vai conseguindo alimentar de forma a não nos deixar ser verdadeiramente quem nós somos. E quando de alguma forma algum errinho acontece, porque enquanto humanos a gente tem, né, as experiências boas, tem experiências também que não são tão boas, é a tentativa de acerto e erro, né? Mas as pessoas, por um errinho só, já taxa tudo, né? Já quer colocar a pessoa lá rotulada, uai, mas a santa, Disto, né? é verdade, não, mas era isso, e era engraçado. E eu, só para fechar esta parte de os outros, portanto, nós vivíamos lá em casa, vamos ver, eu entretanto também gosto de fazer este parênteses, é a minha percepção, é a minha percepção da Rita, dentro do meu núcleo, do meu seio familiar. E, portanto, como dizia eu, os outros, portanto, no fundo, éramos um bocadinho instruídos na minha casa, desde pequeninos, o que é que os outros diziam, porque pertencíamos a uma classe social, enfim, mais elevada, e o que é que os outros diziam, portanto, é a aparência, portanto, não é o ser. E é engraçado que eu aqui gostava de deixar esta nota, que eu acho que é muito importante. Nós agora, através do Instagram e, enfim, destas redes sociais, vemos tudo tão perfeito,
tudo tão alinhado, tudo tão, não há ruga, não há isto, não há aquilo. A vida, meus amores, a vida não é assim. A vida real, e eu sou real, a vida não é essa. Faz parte a pessoa cuidar, ter autocuidado, autoestima, mas é muito mais. É ver com os olhos, não é estes olhos, é os olhos da Ana, lá atrás. E de facto, e há famílias aparentemente. Até uma família mais vulnerável, mais débil, pode ser uma família encantadora que tenha uma estrutura muito mais sólida. E porquê? Porque tem alicerces, porque tem amor, porque tem envolvência, porque tem tudo o que eu naquele momento não tinha, percebem? Portanto, é muito importante nós não cairmos na aparência, não cairmos no que parece. Não, vejam mais além, entrem na profundidade da história da vida das pessoas, se seguem alguém ou se admiram alguém, vejam se há congruência, se há naquilo que ela diz, naquilo que ela faz, se de facto há um alinhamento, porque há muita gente aí, infelizmente, eu não estou a dizer mal dos outros, estou a dizer para nós tomarmos consciência de quem é que, enfim, quem é que referenciamos nas nossas vidas, porque acho que é importante do parecer e do ser, que há uma diferença muito grande. Eu, como vivi muito isso, e como repudio hoje em dia veemente, quer dizer, jamais eu sou e logo eu estou, mas eu primeiro sou, só depois é que estou. Eu sou e depois é que chego, porque não é ao contrário, lá está, porque é por ter vivido isso, por me ter deixado tantas, enfim, ou algumas desconfortos, eu disse, não, eu quero ser diferente, não é? Eu sou e depois é que chego. Rita, só dando um adendo nessa questão que você falou, eu acho muito importante assim dar uma ressaltada, né, e fortalecida nisso, na questão da aparência, do olhar para fora, mas não saber o que está ali dentro, né? Hoje nós vivemos um mundo totalmente assim. A vitrine, né, principalmente as redes sociais, ela está ali o tempo todo mostrando só o que as pessoas querem. E assim, com isso que você falou, minha ênfase é o seguinte, é ter o cuidado também, porque eu atendo pessoas altamente adoecidas na alma, o tempo todo se comparando, se achando ruim, se achando feio, magro, gordo, porque olha a vida do outro. Literalmente há essa comparação, mas para o lado negativo. Porque ninguém vai postar ali lavando roupas, né? Fazendo os afazeres do dia. Isso é muito assim, casos extremos. Mas digamos assim, que como a pessoa pode também ter a escolha de mostrar o que ela quer, a gente precisa também saber fazer esse filtro. Até para não ter essa autodestruição da comparação. Eu sempre falo que quem compara-se, de alguma forma, né, alguém nessa comparação vai sair em desvantagem. E normalmente é quem está se comparando que está em desvantagem, porque nós somos seres totalmente individuais, totalmente diferentes, nós temos escolhas de vidas diferentes e a projeção no outro nos deixa no lado de nós mesmos, né? A gente vai ficando cada vez mais distantes de quem nós somos. Né? Então eu vejo muito isso, por isso que eu achei importante assim, ressaltar essa fala que você falou. 100%, e precisamente, e depois a minha vida residia um bocadinho, enfim, refletia essa forma de estar. Lá está, que eu sentia que havia incongruência. E nós, entre irmãos, muito bem, agora aqui que a Nayara também falou nisso, o que é que nós sentíamos? Como nós queríamos a atenção dos pais, não é? Cada um, às tantas, entrávamos em competição, o que é que cada um, à sua maneira, reparem, uma maneira completamente, tudo desestruturado, para chamar a atenção deles. Um de uma forma, o outro de outra, o outro de outra, e portanto havia alguma competição entre nós. E os pais, enfim, não fomentavam até isso, porque achavam isso graça, porque era uma maneira de nós nos superarmos, no meu ponto de vista, completamente ao lado, não era por aí. Mas de facto isso era uma vivência real na minha vida durante a infância e até durante bastantes anos, o que me deixou, como imaginam, aparentemente que é uma coisa muito, muito suave, que não é, mas não é nada suave, é algo, porque reparem, logo desde pequenina eu tive que é o que eu digo, eu tive que me superar, tive que dar nas vistas dentro da minha própria casa, não é? Anulando, deixando de ser quem sou por outra. Ainda estava num processo de me descobrir, não havia descoberta possível, porque eu tinha que obedecer àquele padrão, havia regras, eu, uma menina, tenho que se comportar assim, tenho que fazer assim, portanto, não havia a liberdade de escolha. E está tudo certo. Olha,
esse fator também é muito importante, sabe? Em relação à questão do amor próprio. Porque nós, Rita, nascemos todos nós como uma carta, né? Limpinha em branco. E aí, a identidade original, né? Que é de onde nós saímos, fomos gerados, não vem com comparações, não vem com rótulos, não vem com defeitos, né? E é lá mesmo, exatamente na infância, que começa a ser gerada essa questão aí da comparação. E eu sei que, assim, os pais, porque eu também sou mãe, né? Claro que eu tô com essa consciência hoje, me policio, mas enquanto pais, os pais fazem isso com a maior das boas vontades. Querendo o quê? Estimular um filho, né, a estar como o outro. Mas só que aí já começa algo de autodestruição no sentido assim que como ser igual? Nem os dedos na mesma mão são iguais, são tudo diferente, né? Então, assim, uma coisa é você estar dando estímulos positivos. Outra coisa é você estar fazendo comparações para estar diminuindo o outro. Ah, por que você não é assim? Seu irmão é melhor nisso, faz isso igual ela, tal, tal. E aí já começa, né? Vai permeando nossa vida. Não, e é mesmo, e as comparações são, porque cada um, nós somos únicos, e cada um tem a sua beleza, tem as suas características, não temos que ser padrão. Nós, a sociedade padroniza-nos todos, encaixa-nos, vai-nos pôr em caixotes, temos que ser assim, assado. Não temos que ser assim, não temos. Cada um, nós somos livres, temos que ser livres. Hoje em dia, quem é pai, quem é mãe de primeira viagem, por favor, tenha atenção, de facto, dê liberdade ao filho, liberdade de pensamento, liberdade de se encontrar, de se descobrir, porque é uma dádiva enorme, porque já lhe está a abrir um caminho muito grande, de ele se encontrar com ele próprio, com aquilo que o Criador desenhou para ele, não é? Reparem, o encontro é um encontro único, é singular, é ele com ele próprio, eu comigo, a Nayara com ela. Obviamente, depois, obviamente há circunstâncias, há envolvências que fazem parte de tudo, porque assim, toda a gente tem mácula, não há ninguém que não tenha, só Cristo. E vamos ser realistas. Agora, como é que nós vamos aprender com as nossas disfunções, não é? Isso é que eu acho que é a alegria da vida, é a descoberta, é perceber que eu tive este percurso de infância, tive uma adolescência mais conturbada ainda, porque aí, agora peguei no gancho para voltar um pouquinho atrás à história, um pouco mais conturbada porque já havia mais alguma consciência na adolescência, não é? E de facto destas, quer dizer, não sentia sintonia destas desincronias da vida, mas que eram pilares que eu sempre achei que eram fundamentais. Eu agarrei muito a Deus na altura, lembro muito, mas era na religião católica, como sabem, não sei se sabem, mas de facto há o peso do pecado, da dor, do sofrimento, enfim, portanto, mas era o único, mas naquele momento ajudou-me bastante porque foi um alívio que eu, entretanto, depositava expectativas e esperanças e alento em Deus. Eu, muito pequenina, fugia, ia para a igreja e ajoelhava-me e estava ali, chorava, enfim, libertava-me ali um pouquinho, porque era a maneira que eu encontrava, que eu arranjei de me não sendo em casa, era na minha, que eu sentia, que ensinaram que era a casa de Deus ali, na altura, não é? E isso é muito importante, Rita, a gente ter essa visão clara de que não é o lugar, não é a religião em si, né? É o Deus que você vai buscar, porque quando você vai em busca, você vai encontrar, né? Independente do lugar que você está indo, o que se a gente for livre por dentro, nada nos aprisionará por fora, né? Porque até então eu tenho essa ideia de hoje ter a espiritualidade elaborada, porque muita gente carrega a visão da religiosidade. E a religião é algo muito ruim. É algo que destrói muitas pessoas, as relações, no sentido assim, de achar que a minha é melhor que a sua. Aí virou a disputa e perde o sentido original. Porque, assim, na verdade, Deus é um só. E Ele é por todos que buscar Ele vai encontrar. Ele mesmo fala que todos aqueles que buscar de coração, você vai encontrar. Então foi isso, né? Independente do lugar que foi a fonte, eu acho muito lindo, sabe? Essa busca, porque isso aí também faz parte do autoconhecimento. E hoje, inclusive, a espiritualidade, Rita, não sei se vocês sabem, mas eu já quero ressaltar isso aqui na live. Ela está acima de todas as inteligências, inclusive até a inteligência emocional.
Por quê? Porque quem tem uma espiritualidade bem resolvida, ela consegue ter uma visão mais clara, mais grata, mais feliz frente à vida. E com certeza, se apegando ao Criador, né? Nós somos uma criação que tem um Criador. Eu queria ver. Claro, todo mundo, né? E se apegando a esse Criador, você vai conseguir acessar direto essa fonte. E ter a direção para as outras áreas da nossa vida também. Mas, não, mas lembro-me na altura, de facto, até cheguei a ser lá em casa, Rita, mas não pode estar sempre na igreja, não era na igreja, era no banco, mas eu pequenina, eu era miúda, a estar no banco, porque era um refúgio para mim, isso eu lembro em dada altura. Entretanto, o que é que avançando com os anos, o que é interessante perceber que este abandono, esta rejeição, no fundo esta escassez, o não merecimento, acompanhou-me ao longo da vida, não é? Porque se eu desde pequenina provava, achava que era assim, não achava, eu vivenciava. Eu vivenciava, mas que fique claro, eu quero esta ressalva, era o que eu sentia, era a minha percepção, certo? Pronto. O que é que vai, agora, o que é a realidade? Eu não vou fazer julgamentos nenhuns, porque é assim, o que fizeram comigo foi o melhor que conseguiram fazer. E, portanto, é maravilhoso. E eu, sendo o que sou hoje, e gosto muito da pessoa que sou, é fruto daquilo que eu fui, não é? Portanto, eu sou uma pessoa que honro muito o meu passado, eu estou a contar isto só para as pessoas se identificarem, não sou a pessoa mais grata pela minha vida. E tive imensas situações, que não vou agora aqui também esmiuçar, mas porque não teríamos horas, mas vou só um bocadinho mais atrás de dificuldades e de desacertos e ajustes, fazem parte disso. Mas, portanto, voltando, como pessoa, era uma pessoa de facto que vinha, carregava todas estes estigmas comigo, e eram densos, reparem. Mas como é que a maneira de até a nível profissional, eu sempre fui uma pessoa a nível profissional, eu fazia até a exaustão, porque eu não tinha que ser boa, tinha que ser mais do que boa, entende? Isto dentro da minha cabeça. Não era a aprovação, porque se eu na infância para mim já era desaprovada, eu por mais que fizesse nunca seria aprovada. Portanto, eu fazia, e até porque os meus valores, tinha valores também que eu considero muito, sempre fui, enfim, era uma jovem correta, era muito responsável, muito educada para com o próximo, referenciar também sempre as pessoas mais velhas, tinha valores que eu considero muito, enfim, muito certeiros, digamos, e portanto isso carregava-os comigo. Mas lá está, eu profissionalmente, por exemplo, fazia e no fundo era inglório, porque era um cansaço. E de facto não havia depois retorno desse estafar. Dessa entrega, né? Sim, dessa e até entrega. porque quando a gente se doa demais, entra nessa estafa mesmo. Porque quando tem esse perfil, é normalmente quem tem, porque eu também tive um pouco dessa semelhança, sabe? De querer fazer, provar e tudo. Nós somos bons para todo mundo. A gente faz isso aí, é o melhor funcionário. É a melhor filha, a melhor esposa, a melhor tudo, mãe. Mas às vezes a gente cai na contradição de ser bom demais para o outro e acabar sendo ruim com a gente nesse sentido. Não o fato de sermos boas, mas o fato de excedermos naquilo que não era, às vezes, para fazer. Às vezes aquele não na hora certa. Eu costumo dizer, Rita, que assim, o não na hora certa é um sim para você. E o sim na hora errada é um não. Né? Então, quando a gente fala assim, querendo dizer não, você vai diminuindo. Querendo sempre agradar, mas vai ficando aonde? Pequenininho. O coraçãozinho vai ficando apertadinho, vai não se achando um nada. Né? As pessoas que estão sempre naquela, não, eu vou fazer, aquela expectativa e tudo, mas de repente aquela energia, aquela vibração vai diminuindo. Vai ficando bem aquém daquilo que deveria ser. Porque assim, Nayara, então, né, você mais a Rita tá querendo falar que a gente não deve ser boa. É diferente, gente. Ser bom não é sinônimo de ser bobo. Não é sinônimo de ser também exceder. Ingênuo, não é? Porque a ingenuidade ingênuo. também Olha aí para você ver. Tem muita gente colocando aí, Rita, você viu, né? Bem isso, eu sou assim e às vezes me sinto sobrecarregada por conta disso. Ou seja, já está identificando com a sua história, né?
Mas é isso, é a pessoa dar, mas depois não. Reparem, eu dava ao outro, mas porquê? Isto era uma defesa, é um mecanismo de defesa. Porque eu, no fundo, não sabia quem eu era. Reparem, eu não me inteirava de Exatamente. mim, eu não sabia quem eu era. Logo, a minha verdadeira identidade, não é? Logo, eu buscava e fazia. Há uns que são mais passivos, outros que são mais ativos. Era o meu caso, era de atividade, mas que não me levou a lugar, não, sinceramente. Mas, portanto, isto para dizer que passei também por esse processo de querer agradar aos outros, que era muito importante, até que cheguei a um ponto que disse não, e, portanto, o meu desenvolvimento pessoal foi, como eu já havia, como a Nayara disse, eu desde pequenina, no fundo, a busca de Deus também já era uma, eu quero me descobrir, eu quero, só que eu não sabia verbalizar, não era? Mas já havia uma busca aí grande. E depois, foi mais tarde, que eu cada vez mais fui me inteirando, fui fazendo formações, fui para me descobrir, reparem, para saber quem eu era, porque eu lá na infância tinha perdido. E porque vinha comigo, diga. Tô falando assim, né? Eu quero dar uma ênfase porque tem algumas pessoas falando, ó, tenho muita dificuldade em dizer não. Às vezes me sacrifico para fazer as coisas por outros. Ô, Uhum. Kátia, olha só o que atenta para o que a Rita está falando nesse momento. Eu quero só que vocês ampliem aí a visão e o ouvido no sentido do que foi a virada de chave dela. Era até a próxima pergunta que eu ia fazer, mas ela já está respondendo. Ela está falando Diga. aqui que aprofundou-se em se desenvolver, se conhecer mais, porque o autoconhecimento ele te possibilita saber quem você é ao ponto de não ter que fazer para agradar os outros apenas, né? É Para isso, estar fazendo aquilo assim de forma automatizada também, né, o Rita, sim, porque não sai uma coisa tão completa. Você vai começando a ficar sobrecarregada, cansada, estressada também, né? E não é é o verdade. sentido. Não, a vida não era isso, entretanto depois casei-me, até me casar também tive, enfim, tive ali uns desaires pelo não, e focando sempre no não merecimento, na rejeição, portanto, eu sentia-me sempre a pessoa, como eu me sentia, e insisto em dizer isto, a pessoa que não, lá está, porque isto já vinham lacunas desde a infância, não era merecedora, não isto, não aquilo, e portanto, nós achamos, isto foi na infância, não ligues, mentira. As pessoas têm que ter a noção, temos que ter atenção. E aquilo que nos provocou trauma, e um trauma é algo que nos pode marcar profundamente, é algo que nos impactou profundamente, geralmente agora vou falar negativamente, é a percepção que nós temos sobre isso. Não é o que na realidade foi ou o que deixou de ser. Esqueçam a vida, a história dos outros. Se você é protagonista, é a sua história que conta, é o seu querer, é as suas emoções, é as suas sensações no momento do impacto. E que isso pode causar danos para o resto da sua vida se não for tratado. Se não for referenciado, se você não tiver esse autoconhecimento que a Nayara diz eu desde os 19, 20 anos foi uma busca, comecei incessante, sem parar, até hoje, e creio que até ao final da minha vida assim eu quero, porque eu tenho essa senda de querer mais e mais e mais, cada vez mais, não há descanso nessa área, mas de facto e a pessoa tem a oportunidade, quando se encontra, porque reparem, uma pessoa com 20 anos não saber quem é o que há mais, infelizmente, aí, 20 anos já se tem alguma maturidade, já se tem a consciência já está mais que formada, mas nós estamos tão débeis, estamos tão incapazes, estamos tão impreparados, porque não temos o tal autoconhecimento. E o autoconhecimento é a vida. E eu aí acho porque é nós encararmos de frente, deixarmos o orgulho de lado, deixarmos os medos, deixarmos os preconceitos, deixarmos até o que é que nos disseram na infância, encararmos, agarrarmos as nossas rédeas verdadeiramente e assumir e dizer: esta sou eu agora vou me encontrar, eu vou me descobrir, eu quero saber quem eu sou verdadeiramente. Não é para a moldura, não é para o Instagram, não é para a família, não é para o marido, não é para o filho, inclusive já podem ser mães, casadas ou não, sejam o estado em que vocês estão, o estádio em que vocês estão, vale sempre a pena. Que eu chamo de recomeçar, nós termos a capacidade de olharmos para nós precisamos de ajuda, precisamos. Há uma Nayara que vos pode ajudar, há tanta gente fantástica que vos dá a mão e que ajuda e que diga vamos embora, porque nós temos que nos encontrar, saber qual é a nossa verdadeira identidade. E quando nós nos encontramos, nada nos para. Nada nos Uau. para porque nós sabemos quem somos, porque acreditamos, porque de facto já não há.
o síndrome de abandono, de autoestima, de escassez. Nós somos merecedoras de estar neste mundo. Eu não sou melhor do que a Nayara, nem melhor do que ninguém, mas eu tenho a minha dignidade. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser honrada, eu Única. mereço ser amada, desejada, honrada, única, porque é assim que Deus me vê, é assim que Deus me fez. E, portanto, eu tenho que ter essa capacidade de olhar em mim. Não é, eu não sou bonita, eu sou bela, à minha maneira. Eu não sou alta, baixa, gorda, magra. Claro que podemos aperfeiçoar, podemos melhorar, se é assim que a pessoa deseja. Não ficarmos escravos disso, porque não é por fora. Mas podemos melhorar se a pessoa deseja e anseia e se tem possibilidade, porque não? Agora, não é por isso. Isso é uma consequência, porque o processo tem que ser interior. Eu, quando às vezes faço algum procedimento, porque eu já tenho 50 anos, com todo o gosto e tenho orgulho, e elas têm, a doutora já me conhece, e pronto, lá vem a paciente que é de dentro para fora. Elas até riem, porque eu digo, é um processo interior. Nós primeiro temos que estar o mais equilibradas possíveis connosco, temos que estar em paz, temos que saber quem somos. E depois tudo o resto é atalhos. Eu digo isto, mas digo mesmo. Tudo o resto depois acaba por ser secundário, mesmo as coisas adversas que nos acontecem e continuam a acontecer. Não pensem, ela tem uma vida. Não, nem queiram saber às vezes como é às vezes o dia a dia, há dinâmicas, que caímos, que nos levantamos, que Eu há sou dias que pior são do que vocês imaginam. muito piores, mas é uma graça, não é? É um desejo. Mas é uma ideia, Rita, muito fantástica. Você sabe por quê? Porque, assim, se a pessoa pensa que está fazendo isso como um gesto egoísta, ela está enganada. Por quê? Algumas pessoas aqui foi falando, Miriam, não consigo dizer não, isso mesmo, acho que a palavra certa é anulada, a Kátia falou. E é uma coisa, assim, que a gente precisa perceber, como a Rita está falando aí, aprofundar e nos conhecer. Não é egoísmo, porque, meninas, meninos que estão aí, é uma situação assim que você se devolve também para o outro de forma melhor, sabe por quê? Porque se você é uma pessoa que não tem essa autoconsciência no sentido do que te fizeram, do que são as suas feridas, né? Do que você está experienciando aí, vivenciando e entregando para o mundo, automaticamente você vai replicar esses padrões de comportamento. Você vai o quê? Repetir. É por isso que o mundo está cada vez mais difícil. O relacionamento se tornou algo assim desafiador. As pessoas no geral, viu? Não estou falando de relacionamento amoroso. Eu falo de uma forma assim para as pessoas perceber que cada vez mais elas estão sendo feridas e ferindo pessoas, porque pessoas amam pessoas, mas pessoas também ferem pessoas, sabe? E são através de pessoas que nós precisamos também de ter um novo passo para a nossa vida. A gente se ama tanto que a gente se cuida para dar o melhor para o outro. Não repete isso na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos relacionamentos. Então, assim, acaba que o autoconhecimento, todos em volta também, né, Rita, se beneficiam com isso, né? Não. É mesmo, Nayara, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. E é uma das coisas muito interessantes que eu, desde que fui mãe, também disse, não faz sentido, eu quero dar o melhor à minha filha. O dar o melhor não é bens, não é uma casa, não era nada. Eu quero dar o melhor de mim. Eu tenho 52 anos e uma coisa que vos digo, o maior legado que eu deixo neste mundo é curar as minhas feridas. Eu estou a curar os meus filhos, não tenho dúvida nenhuma. Para que não haja padrão de repetição. Não é deixar isto, fazer aquilo, não. Obviamente que há lembranças, há algo positivo, mas curem as vossas feridas. Todos nós temos feridas, porque lá está, nós nascemos com mácula, é normal, é um processo. Agora, o que eu acho que é interessante, e no processo, e nestas histórias que a Nayara conta, e no trabalho que ela faz, que eu falo também nas palestras, é há solução. Nós temos que primeiro identificar o problema, saber qual é o problema. Depois de perceber, há solução. Há caminhos, há trilhos que se fazem, há direções que se tomam, há decisões que se tomam, mas há solução. Eu estou perdida. Não está perdida. Não está perdida. Encontre-se. Porque através do autoconhecimento, como a Nayara disse muito bem, quando nós nos transformamos, há uma transformação ao nosso redor. Há uma transformação no nosso cônjuge, nos nossos filhos, no nosso trabalho, nas pessoas, sem dizer nada. São processos mecânicos que as coisas acontecem. É impressionante, parece que é, mas como é possível? E é real. Eu já vivenciei e vivencio
várias vezes. Eu contei Até um processo. porque não tem como a gente mudar sem afetar o outro, né? Tem muitas pessoas que ficam sempre apontando, né? Ah, não, eu não mudo porque meu marido, ele não muda primeiro. Ah, o fulano é assim, por isso que eu também sou. Mas, gente, é o seguinte, o tal do eu mudar, eu me conhecer, até o meu jeito de estar devolvendo para esse outro a ofensa que ele já está acostumado, eu vou estar mudando o comportamento dele também de alguma forma. Não tem como mudar sem afetar o outro. Mas, ao mesmo tempo, também o autoconhecimento te possibilita a não aceitar também as migalhas da vida. Começar a Boa. se posicionar frente a essa vida. No sentido assim, será que é tudo isso que eu mereço? Ou eu posso ter uma vida melhor? Eu posso construir minha realidade de vida melhor, né? Uma realidade de abundância, porque tem assim muito sentido nessa questão aí, porque eu pego também diariamente, principalmente mães, né? Parece que mãe é a mãe da culpa, literalmente, né? Sim, sim. Na sua mãe nasce a culpa junto, porque às vezes a mãe, por pensar que tá indo se cuidar, ela não pode, né, deixar esse momento, né, para ela não se permite. Ela se É a acha uma culpa, pessoa vem a culpa, não péssima. é? A Ela culpabilização. começa a Eu ficar não mereço. culpada, se sente péssima por falar assim, não, eu Sim. não vou deixar meus filhos para trabalhar. Chegou uma certa idade, mulheres, a gente precisa de ter autorrealização. E às vezes, assim, no sentido de estar cuidando do outro, a gente vai. Será que está fazendo sempre o melhor, estando ali o tempo todo também angustiada? Será que está fazendo aquele melhor, estando ali infeliz, insatisfeita? Porque, assim, uma coisa é você ser bem resolvida nesse papel. Eu não estou Sim. falando aqui que é o ficar ou ir, porque nas duas questões há muitos desafios. A mulher que resolve ir em busca do trabalho, ela é apontada como a mãe responsável. Ah, não, é a Sim. pior mãe do mundo. É a mãe que deixa os filhos de lado, mas a mãe que fica em casa é a preguiçosa. Então, assim, há muita complexidade, sabe? Principalmente no olhar do outro ao nosso respeito. E se a gente não se conhecer e saber as nossas limitações, os nossos desejos, o que verdadeiramente nos traz aquele sentido para a vida, a gente vai ficar sempre refém, sabe, Rita, dessas situações. Radical. Nós vamos entrar num loop, né, de repetição de padrão emocional, no sentido de nem perceber, mas eu estou sempre fazendo para agradar o outro. E esse Nayara, é isso outro, às mesmo. vezes, não vai me devolver, por quê? Porque ele não está feliz com a pessoa infeliz. Uma mãe mal cuidada, ela vai dar o melhor para o filho se ela se olhar no espelho e se achar aquela mulher péssima, né? Falar assim, igual você falou que vai se arrumar, mas vai primeiro, né, resolvida por dentro. Isso é muito importante, que nem um extremo e nem outro, né? Ficar se Claro, haver aqui cuidando demais, né? E sim, tem que depois haver a um pessoa também equilíbrio. se descuidar, falar assim, não, eu não posso, né? Porque eu não me permito mesmo. Quantas Mas, mulheres que estão assim? Nayara, uma coisa que também é importante e passa tudo por a pessoa, identidade, para a pessoa saber quem é. Porque quando nós sabemos quem é, somos mulheres seguras. Qualquer passo que vamos dar ou que caminhemos, mesmo que erremos, vamos nos levantar e vamos erguer com dignidade. Não é com coitadinha, nem é. E assim, mulherada, homens, quem tem, parem, mas é que é parem, eu ia dizer mesmo um bocadinho, parem, por favor, parem, digo 3 vezes, parem, 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 de se preocupar o que é que o outro pensa acerca de si. Esqueça. Ah, mas esse. Não, parem. Foque-se em si, priorize, olhe para si e diga assim, não, a culpa que a Nayara disse, eu já a senti também, enquanto mãe, esqueçam a culpa, esqueçam, olhem para si, não é egoísmo algum. Sabe, quanto mais você souber quem é verdadeiramente, você está a dar muito mais aos seus filhos, ao seu marido, à sua casa, muito mais. E não é o tempo que você pode estar a fazer a faxina da casa e estar uma mulher completamente amarga. Não, repare, para termos tempo de qualidade connosco, temos que saber quem somos, gente. Isto é a prioridade, para mim é a prioridade máxima. Eu acho que nas escolas devia-se logo desde a infância, a pessoa, de facto, priorizar, saber quem somos, encontrar-nos connosco. Depois, então, tudo o resto vai acontecendo. E quando Uau, nós sabemos amei, quem amei somos, isso aí. meu Eu querido, também, é assim, me fundamental. aproprio, Rita, da sua fala no sentido assim, de que escola ensina tudo, ensina a Tudo. contar, ensina a ler, ensina a escrever, mas não ensina a saber quem nós somos. E isso Não ensina deveria ser uma amor. disciplina dentro Olha, da escola, né? Porque tem as que dar. pessoas sofreriam menos.
É mesmo, eu tenho filhos crescidos, mas eu digo-lhe uma coisa, na infância, eu escrevia já na altura, porque eu lia muito, lá está, como o educar o melhor possível dentro do meu conhecimento, não era do que eu tinha vivido, que eu não queria dar o que eu vivi, jamais queria dar algo novo, e sempre aprofundei muito enquanto mãe, tivesse atenção na educação, no que é que eu queria mostrar. E uma das coisas que eu sempre escrevi desde há anos não há, porque é que não existe a disciplina do amor? O que é o amor? Não é o amor universal, é as pessoas amor próprio, as pessoas gostarem-se delas, apropriarem-se delas desde a infância. Eu não sei escrever, eu tenho mais jeito para escrita, o outro é para números, está tudo certo, porque nós não temos que ser todos iguais. Um é mais para desenho, outro é... mas ele também... Nós podemos conduzir uma criança que é tão fácil, a criança, nós também aprendemos tanto com crianças, precisamente a tornar-nos mais vulneráveis, a deixar-nos cair tantas crenças que temos e deixar que eles conduzam muitas vezes com a nossa supervisão, como é óbvio, mas deixar que eles conduzam, que eles se encontrem, porque não imaginam um adolescente encontrado, um adulto encontrado, o que sara vidas, o que sara sociedades, nações que venham a seguir. Porque o futuro são as crianças. As crianças são o futuro da amanhã. Portanto, era tão bom que as crianças começassem a beber, de facto, uma identidade própria logo desde a infância, não é? Que fosse em casa, que nas escolas. Mas para isso, reparem, para isso ser vivido em casa tem que ser experienciado, tem que ser vivido. E, portanto, cabe nós, pais adultos, hoje em dia, ter essa noção e essa consciência, dizer, vamos tratar. Não tomem isto como, eu sou doente. Todos nós, amigas, todos nós temos mazelas. Não há ninguém, a Nayara, eu, toda a gente tem. Portanto, isto não é a mais, não é contar quem tem mais, é contar como é que nos vamos libertar delas. Vamos pedir ajuda. Há pessoas tão capazes, tão incríveis que nos podem ajudar, porque é mais fácil quando temos ajuda, é um processo mais rápido, não é? Porque há uma condução, há uma sabedoria, há conhecimento, torna-se tudo muito mais fácil. E como digo, é mais porque fácil. Sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas junto nós vamos mais longe, né? Porque assim, talvez a pessoa fique querendo também sozinho. Nós não somos criados para ser só. Quando a gente fala na ideia de autocuidado, as pessoas já pensam assim, nossa, agora eu não vou importar com ninguém, só comigo. E não é, aqui a matemática é diferente, né, Rita? A matemática não é eu comigo mesma, é eu melhorar para o mundo, porque a partir do momento que eu tenho essa ideia de que o mundo precisa também de pessoas como eu e você que está aí, né? 7 e pouco da manhã no Brasil assistindo, 11 e pouco, meio-dia, dando aqui agora, assistindo uma live para querer melhorar, o mundo precisa de vocês, gente. Nós não estamos aqui como autoridade no sentido assim de ser melhores. Nós estamos aqui de forma a estar compartilhando com o nosso coração aberto, né? Uma pessoa de sucesso, ela tem também, é o que a Rita está falando, que uma pessoa de sucesso, ela tem um processo de transformação, ela tem um virar de chave. E é isso que ela está nos contando. E Rita, nossa, eu fico assim maravilhada, né? Extremamente grata, porque se o mundo, né, conhecer pessoas como você só de sua voz. Por isso que eu falo que esse quadro, gente, ele transforma vidas, porque cada pessoa carrega joias dentro de si valiosas. E você aí do outro lado que está assistindo, não é diferente, não é menos importante, não tem, né, algo que é ruim em você. Você pode ir aperfeiçoando. Mas, assim, se considere uma pessoa vencedora já por ter vencido ali, saído, né, da barriga da sua mãe. Lá no processo de fecundação, nós já somos vencedores. Quantos milhões aí de espermatozoides que nós precisamos ali romper para poder fecundar? E depois ainda tem um processo do nascimento. Depois vem as nossas dores, né? Como a Rita contou aí. Vem tantas coisas, né? Tentando nos paralisar. Mas se você ainda está de pé... Eu vou falar, né, como uma pessoa muito querida que eu aprendi. Pelo leite que você mamou na sua mãe aí do outro lado, não esqueça de se amar, não esqueça de se validar todos os dias e melhorar nesse processo, mas, transbordar. A Isa tá falando, o amor próprio só é válido quando transbordamos esse amor sobre o próximo. Exatamente. Isso acho que fecha o sentido, no sentido assim, da gente entender que depois de você melhorar, você transborda. Transborda, porque o rio não pode parar.
posso só dizer uma coisa, Nayara, é assim, acho que é muito importante, e o transbordo, o que é o transbordo, às vezes, é nós tornarmos, nós depois das nossas feridas estarem saradas e curadas, tornarmos vulneráveis, porque nós através, lá está, como isto, da nossa história, nós podemos estar a ajudar outras pessoas, as pessoas tocam-se, e as pessoas tornam-se próximas umas das outras, e nós somos todos seres de Deus, somos todos únicos, mas somos todos, nós precisamos todos uns dos outros. Vamos dar as mãos, vamos erguer-nos, vamos olhar não para o outro, vamos olhar para o outro com amor, com gratidão, com respeito, porque é a maneira como nós nos olhamos também. Olhemos a nós com amor, com respeito, com gratidão, porque nós conseguimos olhar ao outro, olhar o outro, a outra, com alegria, com amor, e sintam-se amadas e honradas, porque Deus está em todos nós, independentemente das religiões, das crenças, não importa. Você é fruto do divino. Logo, é um ser único e especial. Sinta-se amada, honrada. Eu acho que é a maior rampa, a maior bênção que acho que nos ajuda a encontrarmos, é uma grande dádiva que temos e temos que inteirar-nos disso, não é? Perceber que de facto é real, não é uma utopia, não está escrito, é verdade. Nós temos o ADN dele. Logo, temos o grande potencial de fazermos mais e melhor por nós. Façam, melhorem, aprimorem o vosso autoconhecimento, saibam quem vocês são verdadeiramente e depois tornem-se vulneráveis na vossa essência, transbordem com os outros, com amor, com sinceridade, com pureza. Só faz sentido a vida assim, creio eu. Com certeza. Eu quero só agradecer, porque assim, eu falei para vocês, né, que é uma mulher fantástica. Então, vocês aí pôde provar um pouquinho, né, do que é a essência dela. Então, o que fez sentido para vocês nessa live, né? Eu quero que vocês falem aí em uma palavra cada um. O que você que ficou aqui conosco, ou que chegou depois e sentiu essa vibração, né, pôde experimentar um pouquinho da live que hoje, né, com certeza é transformador, porque cada dia nós estamos aprendendo. Coloque aí, né? Convide mais pessoas para estar aqui conosco nesse quadro. Se você quiser ser a convidada também, o convidado é muito bem-vindo. E agora vamos fazer nosso print, né? Enquanto vocês vão colocando aí. Deixa eu só tirar os comentários rapidinho, gente, para a gente fazer o print, tá? Espera aí. Okay. Vou ver. Espera aí. Espera. Tirou? Tirei. Consegui. Vou ver se eu consigo. Conta aí, gente, para nós, o que foi que significou esse momento para vocês ouvindo a Rita aí. Se você puder voltar semana que vem também, tem muita novidade, tá? Mas eu fico muito grata por todos vocês que estão aí, porque vocês fazem parte dessa história, né? Todos nós carregamos joias maravilhosas, eu não vou cansar de falar isso para vocês, porque isso é muito real. E a partir do momento que você se descobre, ativa sua identidade, né? Como a Rita falou, né? Através do seu autoconhecimento, gente, não é o céu que é o limite, tá? É você que é o seu limite, porque o céu já está escancarado, está aberto para receber, né? E nos dá também todos os dias, né? O que é melhor dele para nós. Chuvas de bênçãos, né? A nossa vida já é uma experiência muito boa nessa terra. Então, como ela passa muito rápido, ela é curta, passageira, não perca seu tempo adoecendo nas coisas que você não gosta, tá? Não perca seu tempo com pessoas que você não gosta, no sentido de estar ali amargurando a pessoa e se amargurando. Solta, né? O que a vida está pedindo para você soltar. Se liberta, libera, perdoe, ame principalmente, mas seja você mesmo e seja você mesma, tá? Você já carrega aí validades que ninguém pode ter. Se ela tem a dela, eu tenho a minha e vocês têm de vocês. Olha aí, a Suzy está falando, libertador, o conhecimento liberta. Obrigada, viu? Eu sei que vocês foram falando muitas coisas aí, a gente não conseguiu acompanhar tudo, mas obrigada pela presença de vocês. Olha aí, a André está falando, significou que cada um tem a sua experiência e que podemos ser nós mesmos, deixando para trás o passado e seguir em frente. É mesmo, André. Obrigada. Andréia, maravilhoso. Amor próprio e gratidão, não é? Que lindo. Obrigada, gente. Muito lindo, tá vendo, Rita? Uau. Rita, então, obrigada, tá? Um beijo.
para Muito você. obrigada pelo convite, foi uma honra, um grande beijo e uma semana maravilhosa para vocês todas e para si também, meu doce, tá? Você é Amém, um minha doce, linda. Obrigada. Fiquem a com Nayara Deus, é um doce. gente. Beijão. Obrigada.